Fala galera, beleza? Hoje a gente vai explorar junto aqui a aba de performance do Google DevTools. Então, bora lá. A primeira dica que eu quero dar é para a gente sempre lembrar de não rodar numa tela não anônima. Então, desculpa, numa janela não anônima. Se você olhar aqui, ó, eu estou numa janela minha anônima. Aí deixa eu só voltar numa não anônima. Ó, essa não é anônima, tá? Ó, você vê que eu tenho meu perfilzinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Ó, não anônima. Aí se eu abrir nessa aqui, ó, ela é anônima, tá vendo? Ele tá até avisando aqui que ela é anônima. Ou incógnita, né? Aí quer ver? Deixa eu voltar aqui para mostrar a diferença. Ó, eu gravei, eu já vou mostrar gravando para vocês, mas eu gravei aqui. E aí se você ver tem um check for video, que eu fui dando zoom aqui para achar, só para mostrar para vocês. Esse check for video aqui não tem nada a ver com o que eu vou mostrar para vocês. Da onde está vindo ele? Está vindo de uma extensão. Então não use janela anônima, porque ele vai pegar as extensões que você tem no navegador e vai ficar atrapalhando a sua análise, tá vendo? Teve todo um pedaço aqui que não tem nada a ver com o meu código. E vários desses aqui devem estar vindo de extensão. Aí deixa eu mostrar para vocês sem ser na janela anônima. Não tem aquele pedação que estava bem aqui, que veio da extensão. Então essa é a primeira dica que é importante vocês lembrarem. Aí deixa eu explicar para vocês rapidão o que é esse teste que está carregado aqui nessa janela anônima. Então, eu só criei um projeto HTML padrão aqui pelo New Project HTML do WebStorm mesmo. Então, é só um HTML bem simples. Eu nem olhei tudo aqui que ele criou. Eu coloquei dois botões, só para vocês entenderem o que a gente vai ver ali. E aqui eu coloquei uma lista gigante de usuários, ó, vocês podem olhar que esse arquivo tem 60 mil linhas, então é uma lista gigante de usuários assim, só para a gente ter como listar um monte de coisa. Deixa eu encolher aqui. E aí esse aqui ele adiciona isso no HTML, esse aqui remove todos os usuários do HTML, nem precisa desse user aqui. E aqui eu pego um usuário e aqui eu carrego todos eles no HTML. Então é basicamente isso, mas a parte aqui não é explicar o código, né? A parte aqui é explicar a extensão, a forma de gravar. Então beleza, então o que eu vou fazer? Eu vou primeiro deletar essa gravação antiga que eu tenho, aí alguns pontos de atenção. Então se você quiser visualizar o que estava acontecendo na tela, você tem que marcar screenshot. E se você quiser ver o uso de memória, você tem que marcar a memória aqui, beleza? Então vamos focar primeiro na gravação mais simples possível. Ó. Não coloquei nenhuma configuração de rede nem de CPU, então tá tudo normal, é meu computador rodando normal. Então eu vou clicar aqui para gravar, nesse botãozinho aqui que a gente precisa clicar, tá? Então eu vou clicar aqui, e aí aqui já está carregado o que eu quero nessa página. Então cliquei, e aí ó, eu vou clicar em carregar usuários aqui, ó. Cliquei. Carreguei aqueles 10 mil usuários, acho que são 10 mil usuários que eu coloquei aqui. Aí eu vou clicar em remover usuários. Ele vai remover todos os usuários. Aí eu vou clicar em carregar de novo, só para a gente ver isso rolando aqui. Beleza, e vou dar stop. Então o que a gente tem que ver aqui agora, a gente tem que ver duas tarefas grandes de carregar esses 10 mil usuários e outras coisas pequenas acontecendo no meio do caminho. Mas ó, se a gente olhar de forma bem geral aqui, já dá para perceber que aqui eu tenho uma coisa grande, aqui eu tenho outra coisa grande, tá vendo? Então provavelmente meus dois cliques de carregar usuários foram aqui e eu tenho quase certeza que aqui foi de remover usuários. Mas vamos dar zoom, então eu vou segurar o command aqui e eu vou começar a dar scroll. Então eu estou segurando o command ou Ctrl, né, se você estiver no Windows, e eu vou dando scroll, vou dando scroll. Ó, eu estava certo, tá vendo? Aconteceu um load users, mas vamos voltar um pouquinho, vamos ver o que tem para trás aqui, só para ver se a gente não está perdendo nada importante. Ó, aqui é um monte de task só de renderização e de paint, ó, tá vendo que é paint, é coisa do browser. Então o browser estava fazendo alguma coisa, mas não era o nosso código. Então eu vou tirar o zoom de novo, eu vou parar o mouse aqui, ó, onde você está com o ponteiro do mouse é onde ele vai dar o zoom. Aí, ó, o que aconteceu aqui? Ele teve um evento de clique, que foi a hora que a gente clicou aqui, beleza? Ele está até dando um warning, ó, porque ele está falando que esse handler, né, quando eu cliquei, a reação desse clique levou muito tempo, ó, levou quase 400 milissegundos. Mas a gente fez de propósito, né? A gente nunca vai renderizar, tipo, 10 mil usuários igual eu fiz aqui, né? Mas beleza. Então, aí a gente iniciou um clique do botão, a gente chamou o window.loadUser. Se você olhar meu botãozinho aqui, ó, é exatamente isso que eu faço. Ó. Botãozinho, window.loadUser. Beleza?
Vamos voltar aqui. Então, a gente tem aqui o window.loadUser. Rolou uma função anônima aqui no meio, que eu não vou me preocupar agora com ela. Mas eu vou dar um zoom aqui mais ainda. Tá vendo que tem um monte de coisinha pequena aqui embaixo? Olha o tanto de add_user que foi rolando. Então, eu tenho getUser, add_user, getUser, add_user, tá vendo? Então, se eu clicar aqui, por exemplo, em loadUser, eu consigo ver... Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Consigo ver o resumo. Ó. Então, o que aconteceu aqui nessa parte? Então, esse resumo aqui, o agregado é bem legal. Ó. Ele ficou rodando, ó, mas ele que ficou rodando? Na verdade, não. Você consegue ver aqui que foi os filhos dele, ó, as chamadas que estavam embaixo. Ele mesmo não rodou nada, ó, 0 milissegundos. Por quê? Foi a função que estava dentro dele. Então, não adianta muito a gente otimizar essa função, até porque se vocês olharem aqui, a gente pode olhar, a função loadUsers mesmo, que está aqui no meu main, ela só faz um laço, tá vendo? Mas aí tudo que ela faz, ela tá chamando outras, ó. Então ela não fica executando mesmo. Então beleza, não adianta muito a gente tentar melhorar ela, acho que vale a pena a gente tentar entender aqui o que aconteceu. Então esse Anonymous aqui eu vou ignorar e eu vou vir aqui pro add_user. Esse Anonymous que eu estou ignorando, a gente pode até tentar olhar aqui, muito provavelmente é essa função aqui, tá? Quando a gente faz uma função com arrow function, normalmente ela não aparece lá. Mas isso daí depois a gente vai ver quando a gente for debugar problemas maiores. Agora é mais a ideia a gente explorar a extensão... eu estou falando extensão toda hora, né? É mais a gente explorar essa aba aqui. Então, esse Anonymous aqui, aquele pedaço ali eu vou ignorar. E aqui no add_user é a hora de adicionar ele no HTML aqui. Mas ele é relativamente rápido, tá vendo? 0.13, por isso que aqui tá 0, né? Porque ele deve estar arredondando, mas aqui tá 0.13, tá vendo? Então, o 0 que está aqui, na verdade, é o mesmo desse 0.13 aqui. E aí o getUser leva 0.17. Então, qual que é o problema aqui? O problema aqui não é exatamente uma chamada, né? Elas são super rápidas. O problema é que eu tenho 10 mil chamadas. Eu sei que são 10 mil porque eu coloquei 10 mil usuários na lista, né? Então, as 10 mil chamadas fazem com que isso aqui leve 300 milissegundos. Então, uma chamada em si, ela não pesa tanto, mas 10 mil pesa. Só que eu fiz uma coisa de propósito aqui, meio lenta, que depois a gente vai arrumar. Tá vendo que eu faço um get, um add, um get, um add? Depois a gente vai ver nos vídeos de otimização que a gente não precisa fazer isso, tá? Mas aqui a ideia é só a gente explorar a aba. Então acho que deu para entender bem, né? Então a gente teve essa chamada do loadUser, teve a chamada do get, teve a chamada do add, e a gente consegue ver tudo bem certinho aqui fazendo zoom nessa seção aqui, ó, que chama main, tá vendo? Essa seção aqui que chama main é onde ficam os nossos JavaScripts que estão sendo executados. Bora agora ver algumas subabas que a gente tem aqui, tá? Então eu vou clicar aqui de novo em Load Users. Já mostrei essa aba de resumo, esse Summary é o resumo. Aí a gente vai ter aqui, por exemplo, a Bottom Up. Então ele vai mostrar as chamadas aqui. E é legal que você consegue ordenar, tá vendo? Então, eu quero ordenar pela que levou mais tempo. Aqui, esse código é muito simples, né? Eu expliquei o código para vocês aqui em 10 segundos. Mas pensa num projeto gigante, vai ter muita coisa aqui. Então, é bem útil essas ordenações aqui. A gente pode ordenar o tempo total que levou. Então, a função e os filhos dela. Ou a gente pode olhar só o tempo que ela levou. Que aí aqui a gente consegue perceber que, na verdade, o nosso problema não é a load users, né? O nosso problema é a add user, ó. O tempo dela mesmo que demorou. Não foi exatamente o tempo dessa aqui. Tá vendo? A gente consegue ver quem chamou ela até chegar no load user, chegou no onClick, chegou no function call, chegou no event click. Então a gente consegue fazer, por isso que é bottom up. A gente pega a última função e a gente consegue ir até o topo, até quem chamou. A gente tem também meio que o oposto do bottom up, que é o call tree. Lembrando que tudo que eu estou mostrando aqui, ele é contextual, tá? Se eu clicar aqui em outro lugar, ó, ele muda, tá vendo? Então, tá vendo que o total time está mudando? Por quê? Porque eu estou clicando aqui, ó. Então, olha aqui quando eu clico, ó, esse daqui, ele afeta o total time aqui, porque ele está falando de onde eu estou clicando. Se eu clicar aqui, ó, o total time como aumentou. Beleza? Então, é só bom lembrar que onde você clica aqui faz total diferença. Então, se eu for abrindo aqui esse evento, ó, eu consigo chegar lá no load user. Tá vendo? Se eu clicar aqui e for abrindo, ele vai estar a mesma trilha aqui. Por quê? Porque ele está dentro da mesma call tree. Então, é a minha árvore de chamadas. Esse que chama esse, que chama esse, que chama esse, até chegar aqui. Então, é isso que a gente está vendo aqui. Beleza? Então, a gente teve um append tilde, que é o comando que eu estou usando, na verdade, para ir adicionando as pessoas aqui.
E por último, a gente tem aqui também um log de eventos, que ele é meio parecido, só que ele tem um pouco mais de detalhe aqui, tá vendo? A gente consegue filtrar se ele estava rodando JavaScript, se ele estava renderizando. A gente fez um exemplo bem simples, a gente não está vendo muito renderização, mas a gente pode até pegar um outro exemplo aqui para também ver com renderização. Então, deixa eu colocar aqui, esse exemplo é do próprio material do Google Chrome, tá? Do DevTools. Então, ó, eu vou também abrir o DevTools aqui, vou clicar em gravar. E vou clicar para ele adicionar mais 10, adicionar mais 10, adicionar mais 10, adicionar mais 10. E aí vou pausar e vou pausar aqui. Ó, você vai ver que nesse exemplo está totalmente diferente o profile. Por quê? Porque a gente tem muita renderização acontecendo. Então, se a gente voltar nessa aba aqui, ó, vou voltar na aba anterior. Tá vendo? Tá bem diferente. Primeiro que são dois sistemas diferentes, então sempre vai ficar bem diferente. Mas se você olhar, ó, a gente tem o tanto de que ele chamou de experiências aqui, porque ele está fazendo muita mudança que chama de layout, né? Então se você olhar esse verdinho aqui, esses verdinhos, eu acho que o verdinho que é o render, né? Deixa eu ver se ele está com verdinho. Ah não, tá roxinho, tá vendo? A gente tem vários roxinhos aqui, ó, que é o tempo de renderização aqui, ó. Tá vendo o roxinho? Então se você olhar aqui, tem bem pouco roxinho. A gente não tem muito dessa parte de renderização. E quando a gente clica em Summary, ó, nem tem roxo aqui. Se eu voltar aqui em algum lugar e clicar aqui, ó, tá vendo que sempre tem um roxo aqui? A gente sempre renderizou. Mesmo que seja um pouco, a gente renderizou. Tá? Só para mostrar como pode ser bem diferente. Dependendo do que você está fazendo, vai ser completamente diferente o que aparece aqui. Tá? Então, até a forma de analisar qual aba que é mais, qual pedacinho aqui que é mais importante. Então, só para mostrar dois casos que são bem diferentes. Então, voltando aqui, ó. Nesse aqui, por exemplo, ele nem está aparecendo esse Experience, tá vendo? Fica bem diferente dependendo do que a gente está usando. Tem até uma versão mais rápida aqui que a gente pode clicar em Optimize, mas aqui era só para mostrar como fica bem diferente dependendo do que a gente está fazendo. E vamos terminar então de ver o que a gente tem aqui. A gente também tem os screenshots. Então, se eu parar com o mouse aqui em cima, tá vendo? Ó, na hora que aparecer os elementos, vocês estão vendo que tem até um pico aqui, ó. Deixa eu tentar pegar esse gráfico aqui. Ó, eu vou focar só nesse pedaço do gráfico, ó. Se a gente vê o main aqui, que eu falei que tinha bem pouco roxinho, mas tem um roxinho aqui. Tá vendo o roxinho de renderização? Então, o roxinho de renderização, ó, tá vendo um pico que ele teve aqui? Foi bem a hora que apareceu a lista de usuários, tá vendo? Então, ele estava renderizando um monte de coisa ali no HTML. Depois a gente limpou o HTML aqui, ele arrancou tudo e depois a gente renderizou de novo um monte de coisa. Então a gente consegue ver no screenshot para a gente ter certeza do que estava acontecendo. Então é uma parte importante. Agora uma coisa que a gente pode fazer que vai ser bem legal é pegar aqui, ó, esse CPU e a gente deixar a CPU 4 vezes mais lenta. Então ele vai simular uma CPU 4 vezes mais lenta. Então eu vou clicar em gravar de novo. Vou clicar aqui em carregar usuários. É que ele já estava carregado, né? Deixa eu remover usuários primeiro e clicar aqui de novo. Mas vai ser bom que a gente vai ter um profile maior. Não sei se vocês perceberam, mas já demorou mais. Mas a gente vai ver no profile. E aí eu vou clicar em remover. Vou deixar a tela limpa e vou dar stop. A gente pode comparar, tá? Essa é uma parte bem legal. Se você olhar aqui, ó, tá vendo que tem localhost 2? Eu posso voltar aqui no localhost 1. Então a gente já pode ver só visualmente aqui, ó, como ele demora muito mais para fazer as coisas, tá vendo? Como tem muito mais trabalho aqui. Quanto mais cheio tiver essa barrinha de gráfico, quer dizer que mais a CPU estava trabalhando. Então aqui, tá vendo que a CPU ficou um tempão no máximo. Aqui é um pedaço bem menor. Tá? E são tempos comparáveis, ó, 23 segundos, 20 segundos. Então, tipo, isso aqui realmente é bem maior do que isso aqui. Mas vamos clicar no 2 aqui, que é o que a gente acabou de fazer. Então, quando a gente clicou... Primeiro a gente clicou uma vez no Load User, né? Que foi a hora que já estava na tela, tá vendo? E a gente só fez adicionar ainda mais. Aí a gente limpou. Viu como é importante o screenshot, né? Aí a gente limpou. Aí a gente clicou de novo. Então eu vou focar nesse novo aqui, ó, tá? Que foi a segunda vez que a gente clicou. Então vamos dar o zoom nesse novo aqui. Tá vendo que ele vai marcando aqui? Ele vai fazendo o zoom aqui também, ó. Aqui por cima, se você quiser fazer o zoom aqui por cima, você também consegue, ó. Em vez de usar o scroll do mouse que eu estou usando. Mas aí lembra que era super rápido cada pedacinho aqui. Vamos ver se aqui continua sendo super rápido cada pedacinho. Ó, 1 milissegundo.
Aqui deu 0.7, um getUser deu 0.58. Vamos voltar agora lá no outro. Vamos clicar no mesmo ponto aqui, quando ele adiciona um getUser. 0.13 no get e 0.13. E vou voltar aqui no 2, 0.71 e 0.58. Tá vendo que tá levando bem mais tempo? E tá levando mais ou menos umas 4 vezes mais tempo, né? Tá um pouquinho mais do que 4 vezes, é só uma aproximação. Mas por que tá levando mais tempo? Porque a gente falou, deixa a minha CPU lenta. Então é muito legal a gente deixar a CPU lenta para a gente conseguir ver o impacto dos códigos lentos. Então quando a gente faz isso, o código que é lento, ele fica mais lento, fica mais fácil da gente detectar. Então isso é uma técnica bem importante, quase sempre é legal. Se você conseguir fazer seu site ficar rápido com 4x, com 6x, putz, a chance do seu site ficar bem rápido em qualquer dispositivo é grande. Lembra? Normalmente a gente desenvolve no computador. E aí vai ter clientes nossos, usuários nossos, que vão estar com o celular bem simplesinho. Então é importante a gente simular uma CPU mais lenta. Tá bom? Então esse daqui é para escolher CPU. Aqui é para a gente escolher a internet mais lenta. Aqui não vai fazer a menor diferença, porque a gente não está baixando nada na internet, então eu não vou nem mexer aqui, a gente não está pegando. Vai demorar um pouco mais só para baixar o JavaScript inicial, mas não é o ponto aqui. Mas dá para você também simular e gravar com a internet mais lenta. E aí, só para fechar as partes mais importantes dessa aba, eu vou clicar aqui agora em memória. E vamos gravar uma vez mostrando memória. Eu nem olhei antes, tá? Para ver como vai ficar, para a gente ver junto aqui. Só que eu gerei bastante nós e tal. Acho que vai estar interessante, vamos ver. Então, cliquei em gravar. Clicar em carregar usuários. Ele ainda está com 4x de slowdown de CPU, tá? Vou clicar em remover usuários. Fazer um profile mais curto, ó, vai dar 12 segundos. Olha aqui que agora que ele está mais curto, ó, parece que esse daqui tipo, levou mais tempo, mas na verdade é porque o profile está mais curto, tá? Então tem que tomar cuidado quando você comparar só nesse previewzinho aqui, porque você tem que olhar o tempo, né? Senão o tempo vai dar diferença. Beleza, então vamos lá. Vamos pegar aqui a parte mais crítica, ó. Esse pedaço aqui que ele já até... Não sei nem porque ele já marcou aqui, acho que é porque no outro a gente já tinha marcado esse ponto. Ó, vou voltar a tirar todo o zoom aqui. Agora a tela ficou mais poluída, né? Porque tem mais esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço todo aqui, ó, não tava aqui, tá? Esse pedaço todo aqui é por causa dessa parte de memória agora. Então vamos lá, vamos tentar olhar aqui, ó. Então a memória que o JavaScript está usando, ó, foi pouquinho, né? O código é bem simples. Mas olha o tanto de nó. Eu acho que aqui ele está mostrando a variação, né? Olha o tanto de nó que foi criado aqui, tá vendo? No HTML, aqui a gente tinha, ó, aqui embaixo, ó, a gente tinha 18.000. Não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Vixe, o zoom não pega ali, mas ó, quando eu tô aqui, ó, fico olhando nesse pedacinho aqui, ó. Então, ó, tá vendo aqui, ó, 18 ali de verdinho, tá vendo? Aí aqui já vai para 20, aqui já vai para 26 e aqui já estoura para 30.000. Por quê? Vamos lembrar do screenshot, ó. Eu fui adicionando. Tá vendo? Ele adicionou tudo. Então aqui a gente está cheio de nó. O listener a gente não mexeu nada, então ele ficou 3 o tempo todo. Vocês podem ver aqui no laranjinha. E a memória também não mudou muita coisa. O que mais teve variação mesmo foram os números de nós. E a gente também pode ver essa variação aqui, ó. Começou em 18, terminou em 30. Listeners não mudou nada, ó, 3 para 3. Documentos também quase não mudou. E a memória também quase não mudou. Então, realmente, o que a gente fez foi gerar muitos nós, que não necessariamente é um problema, mas a gente conseguiu ver que a gente gerou muito nó. Então, basicamente, acho que esse é o único insight que a gente tira daqui, tá? E aí, aqui a gente consegue ver o momento que isso aconteceu, e sempre lembrando, né? A gente tem o screenshot aqui também. Então, se a gente fizer um zoomzão aqui, a gente vai ver que é exatamente o momento, ó, logo depois ele adiciona. Então ele vai adicionando, chega uma hora que o browser pinta. Então tem um momento que o browser vai lá e fala, beleza, vou colocar na tela agora. Então acho que essa parte é legal também. De novo, esse é um exemplo simples. A gente pode até gravar aqui rapidinho nesse, vamos ver o que acontece. Eu vou só pôr um add 10, add 10, add 10, add 10, add 10. E vou dar um stop aqui com 10 segundos. Vamos ver se aparece alguma coisa interessante ali na memória. Ó, tá vendo a memória aqui, ó? Ele também adiciona os nós, mas ele depois remove, ele adiciona, ele depois remove. E a memória aqui, ela já tem um comportamento diferente, né? Deixa eu desselecionar os outros para não confundir. Ó, a memória aqui, ela já tem um comportamento diferente, tá vendo? Ela vai subindo e aí cai. Ela vai subindo e aí cai. Então, provavelmente,
a engine aqui do JavaScript que está rodando, ele está conseguindo limpar essa memória. Então ele vai aumentando, 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 ele consegue limpar, porque provavelmente dropa um monte de coisa que não tem mais referência. Então sobe. Então a gente consegue ver esse movimento aqui. Esse movimento, só já dando um spoiler aí quando a gente for analisar a performance, é o esperado, né? A gente deveria conseguir aumentar a memória e limpar a memória. Aumentar a memória e limpar a memória. Quando só aumenta, 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 provavelmente a gente tem o que a gente chama de leak de memória. Mas isso a gente vai ver nas análises mais pra frente. Mas esse comportamento aqui é muito perto do que a gente espera mesmo. Ainda mais aqui que ele consegue descer bem, né? Essa daqui ele não desceu tanto, depois ele consegue descer num nível bem baixo de memória. Tá bom? Então, essa é a explicação dessa parte de memória aqui, só para a gente depois explorar mais isso lá para frente. Então, para fechar o vídeo, normalmente memória não é o problema, tá? Normalmente aqui, na maioria dos casos que eu já peguei, é muito mais CPU. É a gente tá fazendo muita coisa, ou tá fazendo coisas tipo de forma muito quebradinha, ou tá fazendo de forma muito lenta. Então, normalmente o problema tá mais por aqui, tá? Mas é bom vocês saberem que dá para olhar a memória aqui também. Até o próximo vídeo. Valeu!